Falei, galera, beleza? Tá pronto o receiver Altec. Som muito legal, né? Pena que a potência dele não é o forte dele, mas a qualidade sonora dele é impressionante, tá? Como eu comentei com vocês, o dono tinha reclamado que ele estaria gerando uma série de ruídos exóticos. Não tinha como saber, porque o transformador estava queimado. Então, foi feito o quê? Encomenda de outro transformador. Dessa vez eu pedi para fazer um transformador com um empilhamento maior. Tá bem claro para ver aí, né? Mesmo ferro de 22, mas um empilhamento maior. Você tem um núcleo que satura menos. Você pode fazer um transformador que vai aguentar mais o esmeril. Só que tem um problema. Esse transformador não tinha blindagem tal qual esse. Então eu peguei esse transformador quando chegou, montei fora, né? Leva os fios, liga no primário, secundário, o transformador funcionou perfeito. Você ajusta ele, botei resistores de catodo nessas válvulas, deu trabalho, mas eu botei. Então você faz as medições, eu tive que fazer um base ajustável, vou virar o aparelho. E você vê que o transformador está beleza, que o aparelho funciona redondo. Aí quando você monta o transformador no lugar, aí você entende que o dono falava. Uma infinita série de ruídos, apitos, chiados, pareceu uma metralhadora, realimentação de todo tipo, modo, maneira e espécie. Aí você olha assim, tá. Mas se o transformador estava aí, de alguma forma ele estava. Aí você faz uma coisa muito prática, você pega uma placa de alumínio, de metal, e deixa eu tentar simular aqui com alguma coisa. Vamos supor que isso aqui é uma placa de metal. Você coloca ela fechando a radiação do campo magnético. Quando eu botei aqui, reduziu, mas ainda continua bem forte. Digamos que parou 30% das oscilações, dos apitos, chiados e ruídos. Mas quando eu vim para cá e coloquei desse lado, aí os outros 70% pararam. Poxa, Luz, mas por quê? Aqui está virado para as válvulas, a inversora, as válvulas de pré, válvula de saída. Por um motivo só, gente. Esse múltiplo capacitor aqui, ele trabalha no controle de Laudens. Ou seja, você está induzindo um campo de transformador de saída direto num capacitor da chave de Laudens. Então, qual foi a solução? Tirar o transformador, cintar com a fita cobre e botar. E com os resistores de catodo colocados aqui, foi muito fácil a gente ver. Você bota o multiteste na escala de volts bem baixa, bota junto com o resistor, né? E você consegue ver o que está acontecendo com a válvula. Aí você vê a loucura que a válvula passa, o transformador de saída de linha, com essas oscilações que muitas vezes você não escuta, mas você vê o consumo da válvula disparar quando você aumenta o volume e não vem som nenhum. Ou seja, está passando ali uma frequência que você não ouve, mas está circulando. Corrente nas válvulas, transformador de saída e na fonte, na retificadora. Olha a festa. Ou então quando entra os apitos, os chiados, estalos, a famosa que é metralhadora, isso tudo gera um surto de corrente enorme. Então esse transformador certamente queimou por dois motivos. Primeiro, o bias estava totalmente desajustado. Estava corrente alta. Transformador pequeno. Eu não sei qual a espessura do fio feito nesse transformador. Então, ele estava trabalhando sobrecarregado pelo próprio bias desajustado e por estar certamente gerando os apitos, chiados e ruídos que o dono reclamava. Feito isso, transformador blindado. Esse transformador deveria ser até em pé, acredito eu, mas também certamente cintado ou com caneca. Acabou todo esse ruído. O aparelho agora está silencioso, como tem que ser, tá? Funcionando bonito. Foi feita a limpeza aqui desses terminais, limpeza de potenciômetro, tá? A gente fala que posicionamento de transformador e fiação é imprescindível. Só vendo para crer. Vamos dar uma paradinha e ver o outro lado dele. Bom, voltando, gente, a gente pode ver, né? Primeira coisa foi um bias ajustável. Para você poder fazer essas camaradas, que agora tem resistores de catodo. Deu trabalho de soldar o pino da válvula, usa termorretrátil para isolar o pino central da válvula do ilhós, depois soldar o resistor e aterrar. Isso feito nas duas. Não dá trabalho? Dá. Tem que ser feito o tempo, porque sem isso aqui você não consegue ver se as válvulas estão casadas, a corrente que está passando.
sapato novo, com pé limpo e meia suja. Tem que ter resistor de catodo para você poder fazer isso. Fiação do transformador for passada rente ao chassis, né? Você viu o primário, alimenta o center tape, um estágio do primário, outro estágio do primário, antes os fios vinham por cima. Enrolei somente só com 4 ohms, fio azul, como o verde acabou, e 8 fio amarelo, tá? Aqui o aterramento. Troquei o capacitor de mais B porque quando você ajustou esse bias para a corrente certa, a tensão da fonte subiu. Só que subiu para 440 volts. Muito alta. Então você pega uma tensão de 440 volts no capacitor de 450, já está tipo socorro mamãe. E vai que a luz dá um surto. Então botei um aqui, 60 microfarads por 500 volts. Esse aqui era 40 microfarads. Essa diferença não vai gerar surto na retificadora. Então você tem agora um bias ajustável, onde você consegue ajustar o bias se você trocar as válvulas. Você tem um capacitor de fonte que aguenta, está com 60 volts de folga. Você tem a fiação do transformador passada de forma adequada. Aqui, como eu falei, dá até medo de mexer nesses fios. Os resistores de acoplamento trocados. Estavam em bom estado, mas eu troquei, mas esses aqui é problema. E tá aí, tinha um capacitor aqui que não estava conduzindo, não estava em escape, mas estava perdendo a capacidade de armazenamento, botei em paralelo e ficou legal. E tá aí recuperado o somzão, pena que a potência é baixa pela proposta dele, mas está aí. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos, de cabeça para baixo, uma boa noite.